18 de outubro de 2020, nós estamos no culto da base missionária Sementeira Divinas Promessas. Desde a semana passada, Deus está me falando sobre o dia do juízo. Mas antes do juízo de Deus chegar para valer, a igreja, eu sou pré-tribulacionista. Eu acredito que a igreja vai ser arrebatada antes, né, da tribulação. Tribulação começando e a igreja é arrebatada. E aí esse é o dia do Senhor, que a Bíblia fala, que é o dia do juízo de Deus. Mas que é até simbolizado pela Páscoa judaica, né? Que é o dia que Deus arrebata o povo e lança o seu juízo contra os deuses do Egito. Esse é o significado de Páscoa, né? O livramento, o passar por cima, que o anjo da morte passava por cima das casas que tinham a marca do sangue do Cordeiro. Então isso tudo, a Bíblia, ela é toda, no Antigo Testamento, ela é toda tipológica, ou seja, ela é representativa, ela aponta para aquilo que vai acontecer no futuro. Por isso que é chamada assim, é a sombra das coisas futuras. Então toda a vinda do Messias foi profetizada pela lei, pelos profetas. Tudo aquilo que fazia parte dos elementos do culto dentro do tabernáculo representavam o trabalho da redenção por meio da morte do cordeiro, né? Então se sacrificava um cordeiro, e também se sacrificava bodes, e tinham 2 bodes, um sacrificado ali pelo sacerdote por alguma coisa ali que eu não me lembro, e o outro era o bode que eles soltavam, era o bode expiatório. Por isso essa expressão do bode expiatório, que é aquele que paga o preço no lugar do outro, né? É o que significa vicário, do sacrifício vicário de Jesus Cristo, que ele morreu, ele era o bode expiatório, tudo isso. Então quando você lê o Antigo Testamento, se você for arrancar ali as profecias de uma forma aleatória, você vai criar uma heresia. E aí, ao invés de ser uma bênção para a sua vida, vai ser uma maldição. Então, quando você vai ler o Antigo Testamento, você tem que ler com o entendimento do Novo Testamento, da Nova Aliança. Porque ele estava apontando para aquilo que iria acontecer com a vinda do Senhor Jesus, com a morte do Senhor Jesus, com a ressurreição do Senhor Jesus. E aí, quem sabe aqui quando é que nasceu a igreja? Quem é que pode me dizer? A igreja e seu propósito, é isso que nós vamos falar hoje. Porque o que acontece? A igreja se tornou templo. E não é templo. Não tem nada com o século XXI, né? Século XXI começou a igreja. Não. Não. Eu quase que eu tinha visto. A igreja nasceu quando Jesus morreu. Jesus morreu para dar à luz a igreja, para fazer nascer a igreja. Tá? Jesus morreu por sua noiva. A igreja não é o templo, é isso aqui, não é. Convencionou-se chamar igreja também de templo, né? Mas a igreja, ela pode ser chamada de templo, ela é o corpo de Cristo e nós somos membros desse corpo de Cristo. A igreja somos nós, mas não existe igreja de um tijolo só, existe. Você bota um tijolo lá, e aí o que acontece? Aqui é uma igreja. Não é. Assim como não existe igreja de um membro só, existe corpo com um membro só. O coração pode dizer assim, olha, eu não dependo de você, cérebro, eu vou funcionar sozinho, aí sai o coraçãozinho aí com 2 perninhas. Onde é que ele achou essas pernas? Não sai, né? Olha, eu queria te falar agora de igreja primitiva, que não sei o quê. Nós vamos falar sobre isso, calma. Fique tranquilo, deixa eu falar que aí você vai entender tudo isso, tá? A igreja primitiva é exatamente o que nasceu quando Jesus morreu. Jesus, quando ele morreu, ele ficou 40 dias ressurreto. Quando ele morreu e ressuscitou, 40 dias ensinando as coisas
concernentes ao reino de Deus para os discípulos. Tinham mais ou menos 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Mas apenas, aí ele falou assim, não saiam de Jerusalém enquanto não descer sobre vós a promessa do Pai. Qual é a promessa? A descida do Espírito Santo, para dar poder. Porque sem o Espírito Santo, a gente não consegue fazer nada. É uma palavra vazia, porque é o Espírito Santo que vivifica a palavra. Senão ela é apenas um monte de letra, um livro. Né? Mas contando uma história assim, meio sem pé nem cabeça, de um Deus que parece desconexo, né? Ele não parece conectado à lógica humana, e realmente não é. A sabedoria humana é chamada pelo apóstolo Tiago de sabedoria animal, terrena e diabólica. Então a sabedoria de Deus se chama, alguém sabe o nome da sabedoria de Deus? Maria já é minha aluna há muito tempo. Cristo é o nome da sabedoria de Deus, né? Então o que acontece? A igreja, Jesus morre dando a vida à igreja. E aí a igreja primitiva, quer dizer, o início, né? As origens, né? Então a igreja começa a se reunir, né? Eles vão na sinagoga, eles são judeus, começam a se reunir ali e estão aguardando a promessa de Deus. Quando chega em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, daqueles 500 que viram Jesus ressurreto, tinham apenas 120. Porque se não perseverar, não vai receber do que tem de Deus. Então, aqueles 120 perseveraram e se reuniram lá no local onde o Espírito Santo desceu em formato de línguas de fogo sobre a cabeça de cada um e com o som de um vento tempestuoso. Ah, mas é sempre assim? Não! Ele não está preso numa caixinha, ele não é padronizado, não tem como você encaixar o Espírito Santo no seu protocolo ou em protocolo algum. Sabe? Então, e ele mostra isso na Bíblia, ele mostrou no Antigo Testamento, de repente, quando Saul foi consagrado rei, o Saul não era nem sacerdote, não era da tribo de sacerdotes, ele era da tribo de Benjamim, a mesma tribo de Paulo, né? Aliás, o nome de Paulo, Saulo, é Saul, entendeu? Não tem nada a ver uma com outra, porque os nomes eram muito repetidos ali, tanto que tinham vários Jesus, e aí quando eles queriam definir de qual Jesus eles estavam falando, o Nazareno, aquele de Nazaré, tá? Aí o que aconteceu? Eles se reuniram ali, o Espírito Santo desceu, o Pedro, que era iletrado, ele não tinha uma formação teológica, ele não era um bom falante como Paulo era, ou como o médico Lucas também. O Pedro fez um discurso ali em Atos 2, que 3.000 almas se renderam a Jesus. O que será que foi falado? Ele falou ali, e nós vamos ler. Só que eu vou dar um tempinho, eu vou ligar o ar. Agora eu vou. Fecha a janela lá da cozinha. Alguém fecha a janela da sala para mim? Senão eu vou passar. Pronto. Fiquei com controle remoto. Você viu o que era? Uma tampa de caneta. Mas eu estava funcionando bem. Tá, é bênção de Deus. Então, é só porque eu estou começando a esquentar aqui. Foi só uma pausa, voltamos. Então, aí o que acontece? O Pedro chegou e falou assim: varões israelitas, nós não estamos bêbados como vocês estão pensando. O que aconteceu conosco foi o cumprimento da palavra do profeta Joel, capítulo 3, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne e que nós profetizaríamos, os velhos teriam sonhos e os jovens teriam visões, né?
Então, aí ele falou, é isso que está acontecendo. Por quê? Porque ali eles estavam numa época de festividade, e onde os judeus de várias regiões, de várias nações que falavam várias línguas diferentes, se reuniram ali. E o Pedro, quando ele falava, as pessoas entendiam em sua própria língua, ou seja, era um dom de variedade de línguas, um dom espiritual. Que toda vez que o Espírito Santo desce, a pessoa manifesta um dom sobrenatural, um dom espiritual, entendeu? E é chamado, quando a pessoa faz um discurso perfeito, é chamado de querigma, né? E o Pedro, que não tinha estudo nenhum para o discurso que ele fez um discurso perfeito. Querigma é um discurso perfeito, todo certinho, com início, meio, fim, desenvolvimento correto e tal. Para falar o quê? Para falar que esse Jesus que vocês mataram é o Messias anunciado pela lei e pelos profetas. E a partir daí, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês. Eu estou sem óculos, não vou enxergar no cara. Tudo bem, então ouça. Eu vou ligar a luz para vocês ficarem. Que não adianta muita coisa, né? Enfim. Você está conseguindo enxergar daí, Maria? É onde? Você quer a Bíblia? Por favor, se sirva. Atos 2. E aí, olha só o que aconteceu. Depois do discurso do Pedro. Achou, Lucida? Achou? Deixa eu pegar aqui para você. Atos. Vem cá. Atos. Pensei que fosse Atos. Dá para mim? Você quer ler junto? Então tá. A partir do verso 42, como viviam os convertidos? Né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, 2,42, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Essas reuniões nas casas, com refeições e alegres e singeleza de coração, eram chamadas reuniões ágapes, né? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Deixa eu pegar aqui uma outra Bíblia que tem uma observação. Porque qual é a finalidade dessa mensagem de hoje? É a gente entender o que é a igreja e por que a gente tem que se reunir. Ah, não, peraí, eu vou reunir porque a Mônica me convidou. Não é. Ah, eu vou me reunir porque eu preciso que Deus me abençoe num assunto assim. Não, a gente está reunido aqui para adorar o Senhor. A sua oração, você faz em casa, no seu devocional, todo dia. Você tem sua DR com o Senhor. Você discute a relação, você tem a sua intimidade com Deus, você pega a sua Bíblia e, poxa, Senhor, eu abri nessa página aqui, o que o Senhor quer falar comigo? Né? Chama Ele de Pai, que Ele gosta. Agora, aqui, quando a gente se reúne, nós temos dois motivos. Né? Nós nos reunimos para adorar o Senhor juntos, para prestar um culto público, coletivo a Deus, e nos reunimos para nos confraternizarmos em Cristo. Porque se você
é membro do corpo de Cristo. Membro, como um braço, como uma mão, como um coração, um rim, né? Você é membro do corpo de Cristo. Você é membro, eu sou membro. Os membros do corpo estão se encontrando. Então, uma coisa acontece. Quando Deus programou fazer o seu corpo e uniu todos esses membros, cérebro é membro, olhos são membros, coração é membro, rim, vesícula, pernas, pés, tudo é membro. Reuniu e fez o quê? Um ser. Lá em 2 Coríntios 5,17, diz que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo, não é? E fala da nova criação ou a nova criatura, o segundo Adão. Quem é o segundo Adão? É Cristo e a igreja. Cristo é a cabeça também. E porque a cabeça significa o lugar pensante e o restante é o corpo. Nós somos esse corpo e a cabeça é Cristo. Essa é a nova criatura. Então muitas vezes a gente entende, não tem problema nenhum, que quando você creu, aí você se converteu, você foi batizado. O batismo, o que significa? A comunhão. O batismo é uma demonstração pública da tua fé